Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. No entanto, ela seguia sua vida no vale, cultivando o ódio pelos tios e a revolta contra a mãe, o pai e principalmente contra Jesus, a quem culpava de todo o seu infortúnio. Tinha alguns momentos de alívio ao receber Thomas a cada 3 ou 4 meses, quando ele era liberado dos estudos ou das obrigações na igreja. Nesses dias, reiterava a promessa de tirá-la dali para viverem em uma cidade. No início de 1098, o rapaz seguiu para Roma, onde pretendia dedicar-se ao aprendizado das ciências médicas, e a partir daí suas visitas se espaçariam em até 6 meses. Surpreendentemente, Eugene não se sentiu abalada, dizendo que não faria tanta diferença e que cada dia era menos um dia naquele vale. Num domingo de inverno, quando o vento assobiava e agitava os carvalhos desfolhados pelo outono que findara há pouco, Sophie e Maggie acordaram cedo para a missa. Fazia bastante tempo que Eugene deixara esse hábito, não obstante a insistência da mãe. Desde que Thomas viajara para Roma, a moça já não sentia vontade de ir à igreja. Resolveu que ficaria e prepararia uma refeição para que as duas não tivessem esse trabalho mais tarde. Elas saíram a pé, pois no inverno a charrete podia escorregar na fina camada de gelo que se formava pela trilha. Eugene começou a descascar alguns legumes. Talvez corresse no encalço da mãe e da tia nesse instante, se pudesse ver os 3 entes espirituais que entraram na choupana. Um estava totalmente carbonizado, outro tinha um ferimento na cabeça e o terceiro, que parecia ser o chefe, era alto, loiro e forte. Ao se aproximarem, ela sentiu tontura e náusea indizíveis, que a obrigaram a sentar-se e apertar a fronte com as 2 mãos, tapando a boca em seguida na tentativa de segurar o vômito. Saiu e respirou fundo, o que a fez melhorar. Minutos depois, voltou à cozinha e aos seus afazeres. Os 3 perceberam o que haviam causado e resolveram manter certa distância, temendo que a jovem fosse ao encontro da mãe na igreja, o que lhe era sugerido por um benfeitor espiritual que ela não conseguia ouvir devido ao seu estado vibratório. Refeita do mal-estar, preparava a refeição quando ouviu Velvet latir agitada e teve um sobressalto. Ninguém aparecia na área da casa. A mãe e a tia não inquietavam Velvet. Não podia ser. Ele nunca vinha aos domingos. Abriu a porta do lado da trilha com o coração aos saltos para ver com os olhos aquilo de que sua alma já estava ciente. Seu tio Jacob descia a encosta a cantar um salmo de Salomão. Bom dia, Eugene. Onde está o resto da família? Bom dia, tio Jacob. Você nunca aparece aos domingos? Aconteceu alguma coisa? Sim, saudade de vocês. O cheiro da comida está ótimo. Onde está sua tia? Ela e mamãe foram vender algumas peças de lã, respondeu gaguejando. Peças de lã? Sei. E a que horas voltam? Sempre chegam para o almoço. Certo. Olha, Eugene, um amigo me contou que a viu cavalgando pelo vale com uma perna de cada lado do cavalo. Eu disse a ele que não acreditava, porque você é uma moça recatada e muito bem educada. Mas a verdade é que acreditei e a estou proibindo de cavalgar feito homem.
Aliás, proíbo-a de cavalgar pelo vale como se fosse uma mulher sem proteção. Tio, eu amo cavalgar e sempre o fiz com uma perna de cada lado. É mais seguro. Não ama mais. E seguro é você ficar em casa. Eugênia estava indignada. O senhor não pode impedir-me de fazer uma coisa que meu pai nunca me proibiu e minha mãe não o proíbe? Posso sim. Sou eu que a sustento? E não me venha com essa de que seu pai me deu dinheiro para isso, pois aquela quantia não as manteria nem por um mês. Eugênia engoliu em seco. Foi então que as entidades espirituais que ali se reuniam sentiram efetiva afinidade com Jacob. A similaridade de crença, a tendência perniciosa, a avareza, a maldade e o espírito vingativo os fizeram entrar em uma sintonia imediata. E para desespero de Joseph, seus desafetos dos dois planos se aliaram. Você está certa de que aquelas duas não foram beijar mão de padre? Claro, disse trêmula. Em contrapartida, seus amigos invisíveis lhe sussurravam que sim, e que ele deveria ir ao encontro delas. É que sua tia costuma inventar histórias para ver o amante. Não, minha mãe está junto. Ele é muito violento, sua mãe pode ceder a compactuar por medo? A moça se pôs a chorar. Por favor, tio Jacob, o senhor me assusta. A entidade carbonizada gargalhou e disse: a filhinha do maldito está assustada. Só com um titio bravo, vamos mostrar a ela o que é realmente assustador. Abraçou Jacob e sussurrou ao seu ouvido: vamos atrás daquelas duas. No mesmo instante, Jacob tomou uma bolsa de pele de carneiro e saiu, seguido pelo chefe daqueles espíritos. Vou procurá-las. Sarah deve estar com ele. Eugênia ficou em pânico e fez uma prece rogando a Jesus que não lhe pregasse mais uma peça. Afinal, por amor a ele, as duas tinham ido à igreja. Haviam desafiado Jacob, um judeu mau e preconceituoso. O tempo parecia não querer avançar. Eugênia, apavorada, foi repetidas vezes até a porta que dava para a trilha, na esperança de ver a tia e a mãe chegando. Só o que podia enxergar era a paisagem deserta do vale, com seus carvalhos gigantescos agitados pelo vento frio, cujo ruído semelhava a um lamento de aflição. Não sabia o que poderia suceder se Jacob as flagrasse na igreja cristã, ou ainda se tia Meg estivesse de fato com um amante. O que o tio faria a ela ou a sua mãe era inimaginável. A hora do almoço já se fora há muito tempo. A refeição estava gelada e nenhum sinal de Sophie, Maggie ou Jacob. Pela demora, Eugênia tinha certeza de que acontecera algo de muito ruim. Sem atender ao apelo de linda entidade espiritual que a envolvia, sugerindo que fizesse uma prece, sentou-se ao lado da lareira para se aquecer, pois seus dentes batiam de frio e ansiedade. Até seu estômago parecia cheio de neve e as têmporas latejavam. Saiu novamente à porta e notou que não faltava muito para o sol se pôr, e sabia que, sem a iluminação do astro-rei, seria impossível ir ao encontro deles. Por isso, apanhou um grosso casaco de lã, um chapéu e começou a subir a trilha, acompanhada pela fiel Velvet. A neve sobre o solo a fazia escorregar e perder um pouco do percurso já vencido. Ela não desanimava, movida pela estranha resistência que caracteriza as pessoas em estado de grande apreensão. Respirou ofegante ao alcançar o topo da colina, sentou-se por uns minutos para recuperar o fôlego.
quando ouviu a voz de Jacob. Eugene, que bom que está aqui. Ajude-me, por Deus. O homem tinha o rosto coberto de sangue e dava a impressão de ter acabado de sair da inconsciência. Tio Jacob, o que houve? Onde estão mamãe e tia Sarah? Aconteceu uma tragédia. Sua tia estava com o maldito Samuel. Sua mãe quis dissuadi-la da loucura de segui-lo. Tentou mesmo segurá-la à força, porém nada adiantou. Sarah foi com ele. E onde está mamãe? Quando cheguei perto, sua mãe lhe implorava que não fosse. Eu travei uma luta com Samuel, que me acertou a cabeça com uma pedra. Caí e ele jogou uma faca no meu rosto. Sentindo dor insuportável, perdi os sentidos, mas antes de mergulhar na inconsciência total, vi sua mãe heroicamente avançar sobre o desgraçado que a agrediu na cabeça. Ao dar por mim, ele e sua tia haviam desaparecido e Sophie estava caída no mesmo local. Corri até ela, que não respondeu ao meu chamado. Balancei seu corpo e não reagiu. Andei à procura de alguém que me ajudasse a levá-la para casa. Ninguém passou pela trilha, até que, graças a Deus, a encontrei. Lamentavelmente, acho que é tarde, Eugene. Acredito que sua mãe está morta. Penso que deve ter morrido na hora em que o maldito a atacou. Eu sinto muito. Eugene sentiu como se uma espada a trespassasse. O sofrimento era quase físico. Sem dizer nada, deixou-se cair com o rosto na neve e se permitiu, como há meses não fazia, chorar alto, gritando sua dor, talvez para que Jesus a ouvisse. Naquele momento, 1000 coisas passaram em sua mente. O que faria? Onde viveria? Ficaria sozinha com o tio Jacob? Não, isso nunca. Tinha medo daquele homem. Como ficaria sem sua mãe? Não tinha pai, não tinha casa, não tinha irmãos, não tinha nada. Jacob ergueu-a pelos ombros, vendo seus olhos injetados e seus lábios trêmulos e violáceos. Tirou da sacola pequeno recipiente e a fez beber. Ela engasgou e teve vômitos secos. Isso é uma bebida curtida em barril de carvalho, criada por um escocês há muitos anos. Beba, vai mantê-la aquecida. Onde está minha mãe? Quero dar a ela sepultura cristã. Vamos, vou mostrar e a levaremos para casa. Alguns metros acima estava uma mulher de bruços, rodeada de sangue que o branco imaculado da neve realçava. Eugene se aproximou e virou a mãe de frente para ela, com grossas lágrimas a rolar pela face gélida. A pobre mulher tinha várias escoriações na cabeça e o rosto quase congelado. Nos olhos não havia brilho. Eugene olhou dentro deles, buscando coragem para fechá-los. Quando lentamente ia consumar o triste ato, o movimento de sua mão fez Sophie piscar. A moça deu um grito histérico e se pôs de novo a chorar, só que tomada de indefinível contentamento. Tio Jacob, mamãe está viva! Venha, ajude-me a erguê-la. Está congelando. Dê-me um pouco daquela bebida horrível. Eugene fez a mãe sorver um gole do que mais tarde chamaríamos de whisky. Ela engoliu e também tossiu, ainda que parecesse consciente, não disse nada. Rápido e ágil, Jacob tomou-a nos braços e seguiram para casa. Sophie foi colocada junto à lareira, teve as feridas tratadas e envoltas em ataduras, coberta com mantas de lã, foi alimentada com o caldo quente de legumes. A jovem passou então a examinar os ferimentos do tio. Havia um corte profundo na testa, que foi lavado, medicado e tampado com um pano limpo.
Ele se queixava de impossibilidade de enxergar pelo olho esquerdo e dizia que estava sujo de sangue. Em vão, Eugene o limpou cuidadosamente. A reclamação continuou. Só então a moça percebeu que o olho não tinha a mesma cor de amêndoa de antes. Quando disse isso ao tio, juntos constataram que tinha sido vazado pelo ataque de Samuel e estava perdido para sempre. Jacob era agora parcialmente cego e, pior, o ódio o cegava por inteiro. Sentindo muitas dores, ele se recolheu sem ao menos se alimentar. A febre começou a subir, o que fez Eugene passar a noite a se revezar entre os dois leitos, ora a colocar compressas geladas sobre a testa do tio, ora a trocar as roupas da mãe que perdera o controle das funções fisiológicas. O ato de bondade para com aquele homem que não lhe era querido elevou seu padrão vibratório, provocando o afastamento dos judeus germânicos desencarnados. Restou somente a triste figura de Joseph, que atormentava o febril Jacob, levando-o a pesadelos tenebrosos. Durante a noite toda, Sophie não dormiu, nem se comunicou com a filha. Não mexia nenhuma parte do corpo, à exceção dos olhos. Devido à agressão desumana que recebera no crânio, perdeu a fala e, por ter sido jogada de pequeno barranco caindo de cabeça para baixo, sofreu dano irreversível na coluna cervical, o que a deixaria para sempre tetraplégica. Embora ouvisse e entendesse o que a filha lhe dizia, Sophie não tinha como se fazer entender. O dia amanheceu triste. Eugene não compreendia o que teria ocorrido com a mãe, que de repente se tornara como um bebê. De qualquer forma, ponderou, se tinha que ser assim, prometia cuidar dela pelo tempo que fosse necessário. A ideia de ficar sem a mãe fora tão angustiante que tê-la viva, a despeito das tristes condições em que se encontrava, era um prêmio. Jacob acordou melhor, a febre cedera e a dor amainara, apesar de o olho esquerdo continuar cego. Ele permaneceu em casa por alguns dias, até que, sentindo-se mais forte e com as dores suavizadas, numa manhã muito fria decidiu voltar às montanhas. Avisou que não se ausentaria por muito tempo, que elas poderiam ficar na casa e que lhes traria mantimentos normalmente. Contudo, proibiu Eugene de deixar Sarah entrar em casa se acaso voltasse. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho para a moça, que agora tinha que cuidar de tudo sozinha. Preparava o de jejum, que não podia ser sólido, pois a mãe não mastigava. Fazia a higiene dela, bem como a limpeza da casa, e saía para cuidar do rebanho, que, por causa da cobertura de neve, não podia ser solto. Tratava também das aves e do pouco que sobrara da horta, que o gelo não queimara. E todo domingo esperava por Thomas, que já não a visitava há 7 meses, sendo que prometera vir em 6. 30 dias haviam transcorrido após o acidente que deixara Jacob cego e Sophie imóvel e muda, quando Eugene viu o tio chegar. Parecia ainda mais repulsivo, usando uma espécie de tapa-olho e com cara de poucos amigos. Vinha acompanhado pelo judeu germânico desencarnado, que vamos tratar por Enoch. Sem um único cumprimento, adentrou a casa e sentou-se à mesa. Sua tia desalmada esteve aqui? Não, senhor. Sua mãe já fala? Não, senhor. Colocou sobre a mesa alguns mantimentos e disse: comida para vocês. Obrigada. O senhor está com fome? Temos um caldo de legumes no fogão. Sirva-me. Sim, senhor. Quando Eugene aproximou-se para servi-lo,
Abruptamente, ele agarrou uma de suas tranças e a levou ao nariz, cheirando-a como um animal. Disse: "Bom, cheiro bom." Ela tentou esquivar-se e o tio a segurou pelo braço. "Espere, está com medo de mim? Sente-se aqui, preciso comunicar-lhe uma decisão minha." Trêmula, a jovem obedeceu. Enoque, sem ser percebido, instigava o homem a cometer mais arbitrariedades e Joseph, em desespero, jogava-se contra eles, sem lograr atingir Jacob, que nem de longe imaginava o espetáculo sinistro que se desenrolava ao seu redor. Na vã tentativa de agredir fisicamente o desafeto, Joseph chorava, gritava palavrões e pedia a Enoque clemência para a filha, dizendo ser ela inocente. A resposta do germânico era a projeção da sua consciência pesada, que trazia de volta a cena de Trier. Ele revivia as próprias atrocidades com perfeição de detalhes e, mesmo assim, achava que a filha de um judeu merecia menos consideração que a de um cristão. Nesse momento, sua vítima carbonizada entrou na cozinha e avançou contra ele, imobilizando-o em um canto para que se limitasse a assistir à sua vingança, tomado de sofrimento descomunal. Acercou-se de Jacob e os pensamentos de ambos se confundiram. O homem prosseguiu: "Ao aceitar a proposta de seu pai, eu tinha um plano, sabendo que mais cedo ou mais tarde sua tia fugiria com o desgraçado. Minha intenção era fazer de sua mãe minha esposa, quando seu pai morresse. Aliás, sempre quis me casar com Sophie, só não o fiz porque seu avô não permitiu, sendo Sarah a mais velha. Agora que Sarah se foi com o outro e seu pai para os infernos, sua mãe está inválida e, logicamente, eu não contava com isso, portanto, a alternativa que me resta é tomar você por esposa." "O senhor só pode estar louco. Prometeu proteger-me até meu noivo se tornar médico e se casar comigo. Além disso, é meu tio e isso não seria correto. Deve arranjar uma esposa que tenha a sua idade e que não seja aparentada." "Primeiro, você não é ninguém para dizer o que devo fazer. Segundo, nunca mais viu esse seu noivo ridículo. Terceiro, você não tem nenhum laço de sangue comigo. E por último, quem disse que, sendo seu marido, não posso protegê-la? Eu não quero ser sua esposa." "Você não está em condições de escolher? Tem por acaso como deixar a minha casa e sobreviver com a imprestável da sua mãe? Tem força para medir comigo?" "Tio, você está pensando em..." Ele não a deixou terminar. "Só se for necessário." Eugene tentou fugir, mas antes de alcançar a porta foi agarrada por ele. "Tio, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu lhe suplico, eu o imploro de joelhos." Dois seres a tudo assistiam, dilaceradas de dor e angústia pela impotência diante de tanta crueldade. Joseph, que berrava como louco, agitando pernas e braços, e Sophie, que podia unicamente dar curso às lágrimas que lhe caíam na face e pareciam desaguar no nada devido à insensibilidade do seu corpo. Em contraposição, uma turba de judeus desencarnados fazia um alarido grotesco de satisfação frente ao ato insano do tutelado. Jacob pegou Eugene pelos cabelos e a segurou firme. Num ato de protesto, guiada pelos sentimentos de medo, ódio, dor e asco, ela cuspiu no rosto do tio. "Prove o que fizeram a Jesus." Num acesso de fúria irracional, ele esbofeteou a jovem e depois a violentou. Feriu seu corpo e sua alma, roubou sua pureza, seu sonho de se casar com Thomas e sua dignidade. Por fim, ofegante e cínico, colocando o indicador sobre o nariz da moça, sentenciou:
Você agora se chama Deborah Schreiber. Será minha esposa enquanto eu quiser. E nem pense em fugir, porque com essa inútil não chegará a lugar algum. E ainda que chegue, esta ilha é pequena demais para eu ser impedido de encontrá-las, livrar-me de sua mãe e trazer você de volta. Está me ouvindo? Como um pequeno cordeiro encurralado, Eugene soluçava em um canto da cozinha, abraçada às pernas dobradas, tentando cobrir-se com o que sobrara do vestido. Num esforço titânico, olhou fixamente no olho são do tio e balbuciou: "Eu vou matar você." O homem soltou uma gargalhada. "Venha para a cama, de hoje em diante você dorme comigo." Ela ignorou a ordem. Aproximando-se, Jacob deu-lhe violento pontapé e, sem dizer uma só palavra, apontou-lhe o quarto, que antes dividia com Maggie. A jovem mais parecia um autômata, quando, segurando as vestes destroçadas, seguiu o caminho indicado. Encostou-se ao máximo na parede para fugir ao contato do agressor, mas este se aconchegou a ela e minutos depois roncava, feito um porco. Por mais que nos apiedemos de Eugene, cabe mencionar que não existem vítimas inocentes e que mais piedade devemos ter para com Jacob, já que se ela resgatava débitos do passado, ele os adquiria para o futuro. É claro que não precisaria ser exatamente desse modo. Juntos poderiam ter quitado dívidas com amor, ele a protegê-la como um pai e ampará-la na falta deste, e ela a lhe dar o amor e zelo de uma filha, que, embora culpasse Maggie, o tio viera predestinado a não ter filhos. E isso justamente para ver em Eugene a possibilidade de ser pai e transformar essa obsessão sensual em amor paternal. Assim, teriam quebrado um círculo vicioso que durava há séculos. Lamentavelmente, até os dias atuais, a humanidade ainda prefere crescer com a dor a aprender a dar amor de forma desinteressada e pura, como nos ensinou Jesus. Não suportando o ronco barulhento do tio, Eugene se levantou cuidadosamente, olhou para a mãe desperta na cama tosca da cozinha e chorou. Pouco depois, com os olhos inchados pelo pranto, beijou-lhe a destra e sussurrou: "Não se preocupe, mãezinha. Thomas virá buscar-nos. Até lá, não há nada que possamos fazer. Não temos para onde ir. O inverno é rigoroso. Morreríamos de frio e de fome se saíssemos daqui. Eu vou dar um jeito. Ainda não sei como, porém agora precisamos ter calma." Foi até a lareira, apanhou água quente e encheu um grande recipiente onde se lavou repetidas vezes. Lembrava a violência sofrida e imaginava se o tio lhe faria tanto mal se fosse cristão. Sua angústia era tamanha que não deu lugar à revolta que sentia contra Jesus. Pensou no rosto terno do meigo nazareno, em suas palavras alentadoras do Sermão do Monte: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Oh, Jesus, venha consolar-me, preciso tanto de você. Com humildade e sinceridade, elevou aos céus a oração que o Mestre nos ensinou. Neste momento, uma entidade de safirina luz tocou sua fronte, transmitindo-lhe energias salutares e calmantes. Foi sentindo sonolência e saiu da água, aconchegou-se ao lado da mãe e, abraçada a ela, adormeceu profundamente. A bela entidade, com a aparência de um ancião, dirigiu-se a um canto da cozinha, onde triste lamento se fazia ouvir no plano espiritual da casa. O pobre judeu, carbonizado, soluçava,
com as mãos sobre os olhos desfigurados pelas queimaduras. Filho, por que chora? Ele afastou as mãos e ergueu o rosto sem traços fisionômicos que o pudessem identificar. Daniel, não acha que basta de tanta desdita? Repreendeu o ancião. Pai Abraão, disse o pobre homem, tomando o benfeitor pelo grande patriarca dos judeus. Como me reconheceu? Estou como um mísero carvão. O amor não enxerga com os olhos, filho. Não mereço sua presença, sou o último dos homens. Você é o único, Daniel, e Deus o quer entre seu rebanho. Por que chora? Pai, meu corpo queima e minha consciência ainda mais. Não vê o que causei a esta pobre jovem inocente, que nunca me fez mal algum? Fui eu quem tramou toda essa vingança sórdida. Supus que me sentiria melhor depois do plano consumado, e ao contrário, estou pior. Eu ordenei a Jacob essa barbaridade. Somos todos livres, Daniel, e um não pode ser responsabilizado pelos atos de outro. Você sugeriu, e isso lhe dá uma parcela de culpa. No entanto, Jacob poderia ter repelido a sugestão. Aprenda com o seu erro. A vingança não satisfaz, não reduz o sofrimento. Antes, o aumenta. Querer fazer justiça com as próprias mãos é duvidar da justiça divina, que tem o peso e a medida certos. Ao invés de alívio, se experimenta uma segunda dor. A dor do remorso, que corrói nossa alma e também nos impulsiona à reparação. Perdoar não é deixar alguém impune, e sim entregá-lo à justiça de Deus. Assim, quem confia no Criador sempre perdoa e é o maior beneficiado, pois não experimenta o que você sente, que, como constata por si, dói mais que as queimaduras. Concluída a explicação, ele convidou: venha comigo, filho. É hora de esquecer as dores e trabalhar em prol de si mesmo e de seus algozes. Não mereço, pai. Não posso. Sou agora escravo de Enoque. Os filhos do Altíssimo não são escravos, são herdeiros do reino dos céus. Enoque terá seu tempo de se arrepender, de confiar em Deus e de tomar o seu caminho de redenção. Não mereço. Você teve uma vida correta. No seu comércio sempre trabalhou com justiça, sem abusar nos lucros. Foi bom filho, bom marido e bom pai, usando sua habilidade com as ervas. Sempre aliviou dores sem pensar no ouro. Curou por amor muitas pessoas que hoje oram por você. Seguiu o decálogo com honestidade e satisfação. Não deixe então que a estupidez das disputas religiosas o desvie do caminho reto. Venha comigo, filho. Conquiste a redenção pelo caminho do amor e do perdão. Quero pedir perdão a essa pobre moça antes de ir embora deste vale de lágrimas. Preciso que ela me perdoe. Primeiro, deve perdoar a Joseph. Daniel aproximou-se do desafeto e afirmou que o perdoava de coração. Ele, entretanto, redarguiu que não necessitava de seu perdão, que não se arrependia de nada, e sustentou que judeus são porcos, imundos, assassinos de Jesus. O ancião aconselhou: deixe-o, ainda precisa de tempo. Cada um tem o seu. Ore por ele sempre que se lembrar de seu encontro desastroso na última existência. Dito isso, foi até o corpo adormecido de Eugene e chamou por ela. No mesmo instante, a jovem desligou-se parcialmente do corpo.
ficando presa apenas por um fio prateado que lhe saía da região do umbigo. Ao se defrontar com o semblante de Daniel, deu um grito de pavor. Eugene, não se assuste, nosso irmão está ferido. Ele só quer pedir-lhe perdão pelo episódio deplorável do qual é em parte culpado. Por quê? Disse chorando. Por que me odeia? Eu não a odeio. Daniel também chorava. Foi uma estupidez. Perdoe-me. Por Deus. Por quê? Por que fez isso? O nobre ancião fez Eugene ver como em uma tela a horrenda cena de Trier. Isso não justifica o ato de Daniel, bem o sei. Porém, é importante você saber o que motivou a sua vingança. Aquiete-se, filha, e saiba que não está pagando pelo erro de seu pai. Isso não seria justo. As circunstâncias foram favoráveis para que você sentisse o que já causou a outros. Em eras remotas, na antiga Roma, cometeu vários desmandos no campo sexual e infligiu sofrimentos iguais às suas servas. Ao tomar posse dessas recordações, Eugene, em pranto incontido, ajoelhou-se aos pés do ancião. Tenho vergonha de olhar para você, nobre amigo. Não estou em posição de perdoar ninguém. Sou uma miserável que espera ser perdoada. Ele precisa disso, sim. Quer partir em paz? E só o seu perdão poderá libertar-lhe a consciência. Ela se acercou de Daniel e beijou sua face deformada. Vá em paz, meu irmão. Eu o perdoo de todo o coração. Nesse momento, um grupo de socorristas espirituais chegou ao local. Daniel foi adormecido e deitado numa espécie de maca. O ancião fez uma prece de agradecimento a Jesus, abençoou Eugene e a caravana seguiu, deixando um rastro de luz azulada que lembrava estrelas no céu de inverno. A jovem olhou então para a mãe e, com um grito de espanto, viu seu corpo adormecido abraçado a ela. Correu para fora de casa e mais uma vez se assustou. Um homem vinha pela trilha em um lindo garanhão cor de terra, parecendo um militar romano dos primeiros séculos. Túnica branca, bordada em dourado na barra, armadura com a marca da águia, sandálias amarradas até os joelhos, elmo reluzente e capa escarlate agitada pelo vento. Trazia na mão o escudo, também com o símbolo de Roma, espada nas costas e gládio preso na altura da cintura. Petrificada de pavor, Eugene ficou totalmente sem ação. A voz estava presa na garganta, as pernas não obedeciam. O soldado tirou o elmo e fez uma reverência. Estranhamente, todo o pavor paralisante da moça se transformou em inexplicável ternura. Quis correr, abraçá-lo e não se separar jamais daquela figura querida que não tinha a menor ideia de quem fosse. E ao mesmo tempo estava certo de se tratar da alma mais amada do seu ser, que emergia de algum lugar de sua memória, de seu passado. Era um sentimento desconexo que se irradiava por todo o seu espírito. As lágrimas lhe correram pela face e pronunciou uma única e curta frase, pois não existiam palavras que traduzissem melhor o que sentia. Amo você. Ele a fitou com ternura e 2 lágrimas ofuscaram seus olhos de um azul tão intenso que parecia infinito. Espere por mim, eu também a amo. Dizendo isso, deu meia volta e seguiu na direção oposta. Eugene pôde ouvir
até o trote do cavalo, que em alguns segundos se pôs a galope. Não vá, por favor, volte. Não via mais o romano, conquanto no íntimo ouvisse sua voz. Estou voltando, espere por mim, eu estou voltando. Ao acordar, foi dominada por um vazio tão grande que a levou às lágrimas. Ainda assim, havia melhorado. Apesar de não se recordar de tudo, sentia-se mais tranquila e tinha vaga intuição de estar amparada. Algo, porém, lhe era bem nítido. O romano de olhos azuis, cuja lembrança fazia seu peito doer. Ao lado da mãe, de repente seu estômago doeu ao rememorar a violência sofrida na noite anterior. Não obstante, sua alma parecia leve, sem saber explicar o porquê. A sensação era de que um fardo pesado fora retirado de seus ombros. Saiu da cama e foi reacender o fogo que quase se extinguira, deixando a casa gelada. Jacob saiu do quarto a se espreguiçar. Que diabo de casa fria! A senhora, minha esposa, acordou tarde. Esse fogo já deveria estar crepitando. E onde está o de jejum, dona Débora? Meu nome é Eugene, filha de Joseph Farmer, e o senhor pode me espancar até a morte, que nunca atenderei a quem quer que seja que me chame por outro nome. A senhora é muito petulante. Tudo bem, quando se cansar de sentir o peso da minha mão, garanto que se cansará também de desobedecer. O senhor não pode fazer mais nada para me machucar, já que ultrapassou todos os seus limites e os meus também. Portanto, esqueça, não tenho mais medo do senhor, não há nenhum mal que ainda não me tenha feito. Engana-se, e antes que me esqueça, peça ao seu Jesus que eu tenha vida longa, porque já autorizei meus companheiros a tomar posse destas terras após a minha morte, bem como dos animais, da casa e tudo que houver dentro dela. Logo, se cumprir sua promessa de matar-me, vai para o relento com sua mãezinha inválida. Ela não respondeu, limitou-se a morder o lábio inferior com tanta força que o ferimento feito por Jacob na noite anterior recomeçou a sangrar. Depois de tomar o de jejum, ele saiu para as montanhas sem dizer quando voltaria. Era sua maneira de deixar sempre em estado de apreensão as pessoas que ficavam. Aproveitando a ausência do tio, Eugene, após higienizar e alimentar sua mãe, selou Hurricane e a galope sobre a neve espessa rumou para a vila. Tinha que pedir auxílio. Aquela situação tornara-se insustentável. O pároco devia saber como se comunicar com Thomas. Ele precisava ajudá-la. Alguém precisava ajudá-la. Com uma perna de cada lado do cavalo, o que não era usual para as mulheres na época, a moça aflita nem sentia o frio cortante que congelava a saliva de Hurricane e parecia incendiar sua respiração, devido ao vapor que se condensava. Chegou à vila e todos repararam no seu modo diferente de cavalgar, que agitava as longas saias, revelando suas pernas até a altura da panturrilha. Apeou em frente à igreja e bateu com força na enorme porta de madeira maciça. O pároco abriu uma parte da porta que rangeu com estridência. "Padre, a sua bênção", disse-lhe beijando-lhe a mão. "Posso entrar?" "Claro, filha, faça isso antes que congele." Falou e foi fechando a porta contra o vento frio. "O que faz aqui sozinha neste tempo horrível?" "Necessito de sua ajuda, Padre Raymond. Tenho que encontrar Thomas."
Ele não lhe disse que iria para Roma? Sim, mas o senhor deve ter um jeito de enviar um mensageiro qualquer. Com este tempo, não é qualquer pessoa que se aventura a ir até Roma. O que aconteceu? Sua mãe e sua tia nunca mais assistiram à missa e você parece perturbada. É uma longa história. Diga-me, como faço para falar com Thomas, pelo amor de Deus? Só ele pode salvar-me. Filha, sei que ele lhe fez uma proposta de casamento, a qual, sinto muito, não poderá cumprir. Como sabe, famílias pobres não conseguem instrução e ele tem fome de conhecimento. Tudo o que podia eu lhe ensinei, porém chega o dia em que mestres mais preparados são indispensáveis. A família não teria a menor condição de apoiá-lo e, nesse caso, você sabe, não é? Ela ficou em silêncio, com as lágrimas rolando no rosto maltratado pelo frio e pela violência de Jacob. Você não conhece a artimanha das famílias pobres para que seus filhos tenham instrução? Sim, fazem deles padres, respondeu num fio de voz. É a única maneira. Desde a queda do Império Romano, as escolas estão acabando uma a uma. Eu também passei por isso. Hoje estou aqui velho e cansado, mas não me arrependo, tenho muito conhecimento. Ele nem me contou isso, foi cruel. Poderia ter dito, com certeza eu entenderia. Não lhe contou? Viu-a balançar a cabeça em negativa. Thomas foi visitá-la antes de entrar definitivamente para o mosteiro, há mais ou menos 30 dias, com o propósito de lhe explicar e dar uma satisfação à sua família. 1 mês? Há mais de 7 que não o vejo. Ele foi e disse que tinha resolvido tudo com você. Eu reafirmo que não vejo Thomas há quase 8 meses. Coisa esquisita? Diga-me, filha, qual o motivo da sua aflição? Por que sua mãe e sua tia sumiram da missa? Não posso contar, morreria de vergonha se as pessoas da vila ficassem a par do que ocorreu em minha casa. E para que servem as confissões, se não para que as pessoas desabafem suas mágoas e culpas, seguras de que terão total discrição do ouvinte? Pensei que fossem para recebermos perdão pelos nossos pecados. Nossos pecados serão perdoados quando pagarmos pelo erro que cometemos, reparando o mal que fizemos aos outros, e isso pode ser feito com muito amor ou com muito sofrimento. Eu não posso perdoar seus pecados, só compete a você e a pessoa a quem tenha ofendido. E Jesus, pode? O velho padre sorriu com ternura. Ele nunca nos perdoará, sabe por quê? Porque não se ofende. Somos apenas crianças na concepção de Jesus. Jamais conseguiríamos magoá-lo. Vamos, conte-me que lhe fará bem. Eugênie, entre lágrimas e soluços que às vezes lhe tolhiam a voz, relatou toda a sua desdita. Falou sobre a fuga da tia com o amante e a invalidez da mãe. O bom homem chorou junto com ela e a abraçou, afagando seus cabelos, pronunciando palavras consoladoras, relembrando as promessas de Jesus e sua afirmação: meu reino não é deste mundo. Pediu-lhe que tivesse calma e acreditasse que, nesse reino de paz, todos seremos um dia muito felizes. Ela se limitava a concordar com a cabeça, não tinha mais voz depois de tanto pranto. Quando a moça enfim se acalmou, o pároco alimentou-a e lhe deu outro agasalho para que partisse mais forte e aquecida. Eu gostaria de protegê-la, filha. Se você me disser que isso não foi uma confissão, posso obter apoio. Não, eu não suportaria, Padre Raymond. Foi uma confissão. O Senhor está sob juramento.
Sabe que deste modo fico de mãos e pés atados. Poderia conversar com seu tio, se um sacerdote católico tivesse alguma influência sobre um judeu. Tudo bem, o senhor já colaborou por me ouvir. Num dia em que seu tio não estiver, avise-me bem cedo e irei com você à sua casa, levar o corpo de Jesus e a bênção para sua mãe. Eu o farei, Padre Raymond, que Jesus o abençoe. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo a abençoe. Ele fez o sinal da cruz sobre o tórax da jovem. Eugene saiu da igreja pensativa. Seria verdade o que o padre falara? Jesus teria realmente um lugar onde pudesse viver em paz e ser feliz? Estava cansada de lhe ceder tudo o que amava. Seu pai partira para uma guerra estúpida, vendera todos os seus bens e talvez houvesse até morrido por ele. Tia Meg não tivera filhos porque o mestre não quisera, e assim perdera o respeito do marido, além de sua bela casa. Sua mãe estava como uma criança porque se arriscara por ele quando fora à igreja. E novamente era Jesus que agora vinha roubar-lhe Thomas. Respirou fundo, a imagem do romano lhe voltou à memória e sentiu o peito doer outra vez. Era estranho, porque pensar em Thomas lhe provocava frio no estômago. Ela com certeza não sabia ainda que esse frio no estômago vem do centro de força gástrico, que não tem relação com o amor e sim com a paixão, o medo, a ansiedade. Já o amor se percebe no centro de força cardíaco, que é o responsável pela expressão dos sentimentos. Por isso, a lembrança daqueles olhos cor do mar lhe dava dor no peito, acelerava seu coração e em seguida quase o fazia parar, levando-a a pensar que ia morrer pela ausência dele. Quem era esse homem? Onde se encontrava? Não tinha a menor ideia. Chegou em casa e correu para a mãe, alimentou-a e se deitou para descansar. Ouviu a porta do lado do rio se abrir. Sem conseguir vencer o cansaço e verificar quem era, supôs estar no meio de um pesadelo quando Jacob apareceu na porta do quarto. Ela se sentou e olhou para trás, na esperança de ver seu corpo dormindo como anteriormente. No entanto, tinha despertado. Jacob estava lá. Onde a senhora passou o dia inteiro? O senhor não tinha ido embora? Fui ter com o castelão das terras vizinhas e ao retornar não a vi. Onde estava? Fui falar com o padre Raymond. O judeu se transfigurou, tal sua cólera. Tem coragem de me contar isso? Repito que não tenho mais medo do senhor e preferia que eu mentisse? Não. Eu disse que estive com Robert Castle, o castelão das terras vizinhas. Ela fez um movimento com os ombros como se indagasse o que tinha com isso. Eu lhe afirmei que, se pagar o que quero vendo-lhe estas terras, ele sempre as desejou. Como Eugene continuasse em silêncio, Jacob prosseguiu. Sabe por quê? A moça negou com um sinal de cabeça. Pretendo voltar com você e sua mãe para a casa da vila, aquela que visitou quando criança. Isso é lógico se me der um filho, um varão que se chamará Isaac. Vamos ter uma vida tranquila e abastada. O senhor ainda tem aquela casa? Tenho, Eugene, e quero viver lá com você, sua mãe e muitos filhos. Saiba que tem muita sorte. Eu espancaria qualquer mulher que me dissesse ter ido falar com um padre. Com você é diferente, não quero machucá-la de novo, a menos que me traia. Nunca mais vou machucar você. Pode ser cristã e usar o nome de batismo. Pode inclusive ir à missa, desde que não vá sozinha, muito menos cavalgando feito homem. Estarei em casa todo domingo para levá-la, até que engravide e mudemos para a vila.
Ainda que a casa fique bem perto da igreja, não quero que saia sem mim. Nem posso imaginar a hipótese de outro homem olhar para você. Em seguida, Jacob se deitou ao seu lado, dizendo sarcástico que os judeus não acreditam em concepção pelo Espírito Santo. A moça virou o rosto e se imaginou em outro lugar, galopando com Hurricane e tendo Velvet a correr ao lado. Jacob, de natureza egoísta, nem prestou atenção na reação da agora esposa, que chorava em silêncio sem resistir. No íntimo, Eugene sentiu pena daquele homem tão rude, disposto a ser melhor, talvez por amor a ela. Mas, Jesus, que maneira equivocada de amar! Queria sair daquele vale, ter uma vida mais digna. O pensamento de conceber um filho de Jacob e ficar com ele até a morte lhe dava náuseas. A despeito disso, controlou-se por saber que no momento não tinha escolha. Jacob se levantou e avisou: "Estou indo, desta vez, para as montanhas. Não deixe Sarah entrar nesta casa e não converse com nenhum homem que porventura cruze essa trilha, pois se isso acontecer, eu a machucarei demais. Lembre-se de que é minha mulher." Até a próxima semana. E muito obrigada por assistir.